Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho de João, o chamado Livro dos Sinais, e hoje nós começamos dizendo o discurso que Jesus fez aos judeus que o haviam condenado por ter curado aquele homem no dia de sábado que nós meditamos ontem. Vocês se recordam? O homem que tinha 38 anos, que estava doente, e Jesus o curou e o mandou carregar a sua cama no dia de sábado. O evangelho de hoje é continuação desse diálogo entre Jesus e aqueles que o acusavam de realizar milagres em dia de sábado. É interessante nós percebermos que Jesus, ele vem trazer a perfeição da lei. E o que é perfeição da lei? A lei sem amor, ela não vale nada. A justiça é apenas uma face da lei. Lei sem amor comete absurdos. A lei sem amor, ela é sempre prospectiva, ou seja, o amor pode transformar a lei e a justiça em algo maior. E se nós não tivermos esta abertura em nosso coração, nós somos capazes de realizar e de fazer coisas horrorosas. É claro que para aceitar essas palavras, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é: o que é o homem? Quem é o homem diante de Deus? Os judeus falaram com Jesus: não te é permitido curar em dia de sábado, porque o sábado era tomado como o dia em que Deus havia descansado da sua criação. E Jesus diz, hoje no início do Evangelho: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Os judeus, e às vezes nós também, ficamos muito assessorados pela lei, porque a lei nos dá uma comodidade. Vou dizer um exemplo para vocês entenderem. Muitas vezes nós, em nosso comportamento diário, nós somos excelentes pessoas, não cometemos nenhum tipo de crime e nenhum tipo de avanço contra a lei. Mas na hora que a gente vai analisar a nossa vida de amor, o nosso modo como tratamos as pessoas, nós percebemos que nós somos, nota 0 ou nota -10. Precisamos crescer muito nisso. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele olha para Deus e chama Deus de Pai, chama Deus de seu amigo, chama Deus daquele que ensina tudo o que ele deve fazer. Ou seja, Jesus tem no Pai a grandeza de sua autoridade. Ele não tem autoridade em si mesmo, a autoridade dele vem do Pai. E aqui nós já sabemos, se a gente for entrar nesse campo de explicação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vai ficar aqui na noite inteira e não vamos dar conta de falar. E é maravilhoso fazer essas reflexões sobre a Trindade. Mas o que eu gostaria de comunicar a vocês hoje é que a nossa vida sem amor, a nossa vida sem ter em nosso coração esta chama do amor de Deus, porque nós só amamos porque Deus nos amou primeiro, ela nos convida a não somente fazer o que está a nosso dispor. O amor nos faz dar passos além daquilo que para nós é possível. Imaginam, para vocês verem, pensem, para uma mãe perder uma noite de sono
Ou para nós perdermos uma noite de sono, no outro dia a gente acorda daquele jeito, né? Cabisbaixo, triste, desiludido. Mas a mãe que perde uma noite de sono, durante o dia ela está ali, ocupada com seu filho, e aquilo não pesa nada. Já imaginou? Hoje é diferente, as mulheres reclamam muito, mas também hoje o serviço da mulher é muito grande. A mulher ainda tem que cuidar dos filhos, da casa, do marido, e ainda tem que trabalhar fora. É uma tristeza a realidade da mulher. Meu Deus do céu, essas são vitoriosas. E nós que somos homens temos que reconhecer isso. Mas o amor não faz com que a mãe cobre do filho isso. Se bem que eu já ouvi algumas mães dizendo assim: meu filho, eu passei tantas noites perdendo o sono e você fazendo assim comigo, essas aí vocês esquecem. Mas as mães mesmo não cobram dos filhos aquilo que elas fazem por amor. O pai não cobra do filho o que ele faz por amor. O padre não cobra do fiel aquilo que ele faz por amor. Pensa bem a alegria que é, evidentemente, entendam esse tipo de alegria, não é? A alegria que é estar diante de alguém que está morrendo e você dar a ele a unção dos enfermos às 3 horas da manhã, porque foi o horário que te chamaram. A alegria, o padre foi interrompido em sua noite de sono, mas ele faz aquilo por amor. E tantas outras coisas que a gente poderia enumerar por aqui. Por isso que Jesus, ele vai dizer assim: irmãos, não fiquem admirados com tudo isso, porque chegará o momento em que o amor de Deus será tanto que ele chamará aqueles que morreram para uma vida nova. Percebem? São Paulo nos diz: existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A esperança morre, a fé morre, só permanece o amor. Então o amor é aquilo que nos dá segurança. E nós estamos dizendo esta palavra amor porque o que une Jesus ao seu Pai, o que une o Espírito Santo a essa trindade, a essa comunidade perfeita, é esse amor que está nos 3 e os transforma em um. É loucura para a gente entender. Tem coisas que a nossa mente não dá conta de alcançar, e eu fico maravilhado com isso. Muita gente chama isso de impossibilidade da fé. Eu sou muito mais pensativo, dizer assim: a fé é tão grande que nós não conseguimos alcançá-la. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia que para o espírito humano se desenvolver e ir além, ele precisa de 2 asas: a asa da razão e a asa da fé, para que a gente possa voar e se transformar em pessoas amorosas. O mundo precisa tanto de amor, o mundo precisa tanto de pessoas que não se preocupam consigo mesmas. Vejam ontem o amor de Jesus por aquele homem que há 38 anos estava doente. Quantos passaram por ali, quantos milagreiros, quantos pastores, quantos sacerdotes, quantos mestres da lei passaram por ali e não viram o sofrimento daquele homem, e Jesus oferece a ele. E hoje nós, claro que isso é maravilhoso aos nossos olhos, e por causa disso muitas pessoas acreditam em Deus. Quando fala de amor de Deus, nós ficamos desconcertados. Porque a gente se pergunta: como Deus pode amar uma criatura tão horrível como eu? Horrível porque nós pecamos, horrível porque nós escolhemos o mal, horrível porque nós fazemos a nossa vontade. E hoje o profeta Isaías nos diz com uma alegria maravilhosa: o Senhor nunca há de nos abandonar. Acaso pode a mulher esquecer-se do seu filho pequeno,
a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Olha a comparação que o profeta Isaías faz hoje de Deus. A mãe é capaz de esquecer seu filho pequeno? Se existir essa mulher, a gente já viu muitas vezes que existe, mesmo assim eu não te esquecerei. Ninguém é órfão. Percebem? A grandeza dessa palavra que nós ouvimos hoje. E Jesus, através do profeta Isaías, porque Jesus é a palavra viva, o verbo encarnado. Então ele estava presente no Antigo Testamento. Ele diz para nós hoje: preservei-te para seres elo de aliança entre os povos e para restaurar a terra. Nós temos uma missão de, assim como Deus amou o mundo, nós também amarmos. Existe até aquela música do Sagrado Coração de Jesus, não é? A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. E se existe acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. E aí a gente cai nessa palavra do Salmo 144. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Já ouviu-se dizer de algum Deus que tenha amado tanto o ser humano como esse apresentado por Jesus? Eu não conheço. Na Índia, dizem que existem 32 milhões de deuses. Alguns por aí servem um monte de deuses. Nós servimos a um Deus único, revelado em 3 pessoas e que diz: eu me assemelho a uma mãe, que embala o filho no colo, que não reclama, que está sempre pronto a ser amor fiel na sua palavra. Nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos ter Deus como o caminho necessário para a gente vencer todas as nossas dificuldades. Hoje, ouvindo uma palavra de um padre, não me esqueci o nome dele, porque a gente vai trabalhando, né? Enquanto está trabalhando, está escutando também a palavra, que a gente precisa ser evangelizado sempre. O padre disse uma palavra que me marcou muito, não me recordo o nome, mas ele diz assim: olha, diante de Jesus, precisamos ficar de joelhos para adorá-lo em espírito e em verdade. Diante dos problemas, devemos estar de pé para estarmos prontos a servir. Olha que palavra bonita. E a gente aprende isso com quem? Com nosso Deus, que diante do sofrimento nosso, Ele está sempre de pé, nos ajudando a carregar a nossa cruz e nos ensinando, no momento certo, a ajoelhar-se diante dele e dizer: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Parafraseando Pedro, não é? Que quando Jesus está caminhando e muita gente vai abandonando o caminho, Jesus vira para eles, para os discípulos, apóstolos mais próximos, e diz assim: vocês também não querem ir embora? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Percebem o Deus a quem nós servimos, meus irmãos? Vocês imaginam que tudo isso foi feito para nós? Nós vamos cantar, não é? Na Páscoa: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos.
Olha, essa semana é a semana da alegria. Não daquela alegria que surge apenas por nós sabermos de coisas, mas aquela alegria que brota de um coração que encontrou a Deus, de um coração que acredita em Deus, de um coração que foi ensinado por Jesus a chamar Deus de Pai. Vocês entendem por que os mestres da lei ficaram com raiva de Jesus? Porque Jesus, ele abriu a porta do coração de Deus. Não para que nós fôssemos apenas criaturas, mas Jesus nos abriu as portas para que a gente pudesse ser filhos de Deus, iguais a Deus, do jeito certo. Não do jeito que Adão e Eva queriam, lá comendo o fruto da árvore, o fruto proibido da árvore, mas Jesus nos quer iguais a Deus. Claro que pela participação, porque Deus é por natureza, mas já imaginou? Nós vamos ser tão maravilhados, nossa vida será tão restaurada, que nós seremos irmãos e irmãs iguais a Deus. Já imaginou isso? Conheceremos do mesmo jeito que somos conhecidos, como São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13. É tanta coisa bonita que dá para a gente ficar aqui a noite inteira realizando essa palavra. É muita coisa que Deus revela no nosso coração. Por isso que nós temos que ser apaixonados pela palavra. Por isso que essa palavra de Deus, ela tem que estar perto de nós, no nosso coração, na nossa boca, nos nossos olhos, nos nossos lábios, em todos nós ela deve tomar conta de nós, porque ela é palavra de salvação. E ela nos faz olhar para esse mundo tão doido e dizer assim: existe esperança, porque eu tenho um Deus a quem eu posso chamar de Pai. E que parece mais com o Papa João Paulo I disse: Deus é tão pai que ele se assemelha a uma mãe. Loucura, não é? Que coisa boa fazer parte de uma igreja igual essa nossa, que na alegria é capaz de olhar para Deus e dizer: Senhor, Tu és o nosso Pai. Sabem por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. Nenhuma outra religião chama Deus de Pai, só nós. Pensa bem a grandeza disso. Que Deus nos ajude e nos faça, pela verdade, participar ainda mais desse amor de Deus.